Boa tarde, queridos alunos. Tudo tranquilo? Como é que estão? Tudo beleza? Espero que tenham passado bem aí pela aula de semeadora, principalmente de defensivos, né? Que foi uma aula bem comprida. A gente vai falando, e a gente pensa que não, não demora tanto tempo assim, né? Para para a gente conseguir expor tudo, mas isso que eu falei bem rápido, eu passei por bastante coisas assim por cima, porque se quisesse falar, dá para falar muita coisa, né? Então tá bom, espero que tenham sido entendido bem como é que funciona os pulverizadores, quais são os tipos e como se regula lá, tudo tranquilo. Então vamos agora, hoje, para a aula de colhedoras automotrizes, tá bom? O que é uma colhedora, tá, gente? Colhedora na verdade, o que é a colheita, né? É a fase final da cultura onde se recolhe as partes de interesse das plantas, por exemplo, que geralmente é os frutos, as sementes, os colmos, nos casos da cana-de-açúcar, enfim. Então, a colheita é isso, é o ato de colher aquilo que, no final da cultura, ou durante o ciclo, né, se forem anuais, se forem perenes, colher aquilo que a gente quer para beneficiar ou para aquilo que tenha de interesse comercial ou qualquer outro tipo de interesse para ela, tá bom? Existem alguns tipos de colheita, gente. Ó. Existem colheita manual, colheita mecanizada e manual mecanizada. A gente vai estudar por cima, assim, alguns sistemas. Eu vou tentar fazer essa aula mais curtinha, um pouquinho, para vocês não enjoarem de mim, né? Porque nós temos culturas anuais ainda. E então, a gente tem esses tipos de cultivo, tá? De colheita, perdão. E a gente vai ver quando que se usa um, quando que se usa outro, assim, de maneira bem simples, tá? Para fazer esse tipo de coisa, existem alguns critérios, tá? Primeira coisa, o produto, conforme, quanto mais delicado, quanto mais nobre for o produto, exige mais cuidado. Então, nem sempre uma colheita manual uma colheita mecanizada, perdão, consegue fazer a colheita. Por exemplo, o moranguinho de mesa. Tá? Para te fazer a colheita de moranguinho para a mesa, geralmente a colheita é manual. Por quê? Porque ele é um fruto sensível e ele tem que se manter bonito. A mesma coisa a questão de cacho de uva. Colher os cachos de uva para a mesa. Geralmente a colheita é feita manual. Para quê? Para não estragar o cacho de uva. Tá? Depende muito do produtor também, claro, né? Se o produtor ele tem como empregar tecnologias ou não, se é uma área grande ou não, também, né? Então, se é uma área pequena, às vezes de feijão ali de 10 metros quadrados, vale a pena colher à mão. Se não, porque nem entra uma máquina ali, então, né? E viabilidade econômica. Existem alguns casos que a colheita manual ela não é vantajosa. Né? Imagina tu colher aí 100 hectares de soja à mão, com a foicinha lá cortando e empilhando e tal, e depois para trilhar. Então, sem condições, né, gente? Não tem como. Então, essas coisas todas a gente tem que entender e ver antes de escolher que tipo de colheita vai fazer. E a topografia também, né? Existem lugares onde não entra máquina. Não entram máquinas. Por exemplo, ali na serra, ali, aqueles colhedores de uva, por exemplo, eles nunca vão conseguir usar uma tecnologia muito avançada em alguns lugares, porque é muito peral onde não se entra máquina, né? Então, a colheita vai ter que ser manual mesmo, tá bom? Então, esses critérios aí que vocês vão ter que ver e avaliar quando forem ver que tipo de colheita vocês vão fazer, tá bom? Colheita manual, então, os cafés mais nobres, neste caso aqui está mostrando, né, o café, um dos cafés mais nobres, eles são colhidos à mão. Por quê? Porque a colheita mecanizada, ele não seleciona os grãos. Então, tu colhe grão verde e grão maduro, tudo junto. E na manual, não. Na manual é como está mostrando aqui, ó. Ele seleciona os grãos maduros, os melhores grãos. Se tem algum bichinho, ele já joga fora. Tá? Olha aqui a colheita manual de feijão. A colheita manual de feijão é assim. Tu colhe ele e emborca ele, vira para baixo para que ele faça a secagem, tá? Colheita manual de hortaliças, as hortaliças ainda, a grande parte delas são feitas colheita manual, colheita de vagem, né? Lembra que a gente não chama o fruto das leguminosas de vagem, né? E sim de legume, então vagem é aquela que a gente come, então quando tu for colher vagem, tu tens que colher manualmente, tá? A batata também, bastante parte da batata é colhida à mão.
Açaí, tá? O açaí, o coco, muito coco e açaí, ele é colhido à mão. Engraçado, gente, só por curiosidade, sabia que a única máquina que tem de colher coco, ela é da Claas, que é uma empresa alemã. Interessante, né? A Alemanha não tem um pé de coco, mas ela é a única fabricante de máquinas para colher coco é da Claas. Louco, né? Mas tudo bem. É porque ela vende para o Brasil e vende bem, tá bom? Opa! Ah, olha só, colheita manual, né, do café, como eu já comentei. Existe a colheita manual, assim, de colocar a lona no chão e fazendo ela cair, ou com cestos, tá? Ou ainda existe uma adaptação que tu coloca na frente de uma roçadeira, que é uns dedos que trepidam, assim, sabe? Eles trepidam e daí o que tu faz? Tu tem o galho, né? O galho, assim, faz quando você quer o galho. Então ele trepida e vai passando e vai trepidando e vai soltando os grãos, os frutos, né, de trigo, de café, perdão, tá? Colheita manual em frutíferas. Frutíferas é uma das que mais possui colheita manual, inclusive o café, né, claro. Colheita manual, então, de cítricas aqui, mostrando, né, que é com o auxílio de uma escada e tal. Bergamota, praticamente toda bergamota para a mesa é colhida na mão. Por quê? Porque precisa deixar o galho. Se tu puxar ela, ela vai arrebentar a parte ali onde fica preso o pedúnculo, né? Então, ou o receptáculo, enfim, o receptáculo floral, ele vai arrancar fora e quando ele arrancar fora, ele vai abrir a casca. E quando abrir a casca, vai poder entrar bactérias e entrar fungos ali dentro, né? Então, ele tem pouco tempo de prateleira. Então, tem que colher com o galinho junto, tá? Com o pedúnculo junto. A uva, então, né? A uva é colhida à mão. A maçã também, bastante colhida à mão. Tá? O arroz, em alguns lugares do mundo, arroz é colhido à mão, principalmente arroz nobre. Mas, enfim, na Ásia, como eles têm gente sobrando lá para trabalhar, eles botam os chinesinhos lá, os japoneses, a colher à mão. Eles fazem assim, ó, colhem e fazem os montinhos, depois esses montinhos são tirados da lavoura para secar. Tá bom? Colheita mecanizada, então, gente. A colheita mecanizada, então, é fazer a colheita com o uso de máquinas. Quando a colheita ela é 100% mecanizada, tá? No caso aqui da soja, aqui está mostrando o café, colheita de café mecanizada. Aqui a colheita de cana-de-açúcar e aqui a colheita de uva, tá bom? Eu reduzi bastante os slides, tá bom? Para a gente conseguir fazer uma coisa mais sucinta. Então, alguns fatores, os principais fatores que são problemas ou que são detalhes importantes na colheita do arroz, tá? É a habilidade e a capacidade do operador, tá? Então, às vezes, uma colheita manual é mais eficiente do que uma colheita mecanizada, tá, gente? Parece que eu estou falando bobagem, né? Mas não, é verdade. Por quê? Porque se o operador ele não sabe trabalhar com a máquina ou a máquina dá bastante problema, então pode acontecer de tu ter um rendimento menor do que a própria colheita manual, tá? Então, o operador e a capacitação do operador, ele vai delimitar a eficiência da máquina, a regulagem dela, se ela vai... Porque acontece, às vezes, numa colheita manual, tu consegue colher praticamente 100% dos grãos, né? E a colheita mecanizada, se é uma máquina mal regulada, ou uma máquina antiga, talvez, que não tenha uma regulagem adequada, ela vai perder grãos ou produtos de colheita, tá? Manutenção, uma máquina sem manutenção, uma manutenção mal feita é prejudicial. Por quê? Porque vai ficar na lavoura, vai acontecer isso aqui, ó, da máquina pegar fogo, né? Por quê? Porque esse aqui foi erro de operador, ele não viu que estava superaquecendo, com certeza tem sensores no painel, então aqui foi um erro. Cara, não posso afirmar, né? Mas bem provável que isso aqui foi um erro de operação, tá? Outra coisa, empinar colhedora de grãos, tá? Isso é bem comum mesmo, tá? Isso acontece. Gente, isso aqui é uma brincadeira que eu faço na aula com vocês, com os alunos, né? Eu vou mostrando umas colhedoras e eu peço para vocês dizerem o que ela colhe. Colhedora de quê? Mas como não vai ter graça, vocês vão demorar muito para me responder se eu fizer essa dinâmica. Então, colhedora de colhedoras, tá bom? Vamos lá. Do que é essa colhedora aí, gente? Né? Isso é uma colhedora de cana-de-açúcar, tá? Então, ela colhe aqui e essa parte de cima é para cortar a parte das folhas, tá? A parte verde que não tem interesse.
Vendo aqui, ó? Então ela vai colhendo e essa parte de cima vai dando uma podada na parte de cima da cana-de-açúcar, aquela parte verde que não tem muito interesse. Lembra que eu comentei com vocês que a cana-de-açúcar é uma cultura que ela é plantada preferencialmente bem fundo, para que ela fique reta, bem retinha, por quê? Olha só como é que ela é. A cana ela tem que estar retinha porque ela tem que entrar exatamente aqui dentro da fileira de cana. Então ela tem que ser bem certinha. Então, por isso que o pessoal planta fundo, tá? Então, colhedora de cana. E essa aqui, gente? Tananana. Essa daqui é uma colhedora de algodão, né, gente? Ela é uma colhedora de algodão que faz os rolos, tá? Existem colhedoras como essa daqui, ó, que ela não faz o rolo, ela tem um cesto. Ela vai colhendo, essa aqui é da Case, e vai colocando dentro do cesto. Então, depende de produtores. Tem produtores que preferem colher em rolo, porque fica mais fácil de armazenar, ou outras em cestos, esses cestos grandes que daí, quando ele está cheio, ele é largado na lavoura e vem um caminhão ou um trator agrícola que puxa para o galpão. E essa daqui, gente, e essa aqui é mais difícil, né, gente? Essa aqui é uma colhedora de café. Olha só, uma colhedora de café, tá? Ela vai passando nas fileiras e quando ela passa, ela vai chacoalhando e vai colhendo café. Essa daqui é uma colhedora que é parecida com a de café, ela é de uva, tá? Uva sempre, claro, em espaldeira, não pode ser latada, né? A colhedora latada até existe colhedora latada já, que eu deveria ter incluído já nessa apresentação, mas eu não incluí ainda, mas eu vou incluir, tá? Que eu lembrei agora também que eu tinha que incluir. Tá bom? Mas eu vi lá na Tecnovit, né? Não sei se vocês foram junto, eu acredito que sim. Lá tinha... Foi no ano passado, foi o terceiro ano, acho que, né? Tecnovit, lá tinha essas colhedoras, tá? Então, e de azeitona também, colhedora de azeitona, tá? Olha como é que ela é. Ela vai passando, então a planta vem aqui no meio, ó. Ela passa aqui no meio e tem esse rolo com essas garras, essas hastes de plástico ou de um silicone, né? Depende qual tipo de cultura. Ela vai batendo e quando ela bate, vai tirando as bagas de uva ou as azeitonas ou o café, os grãos de café, e vai caindo aqui. E quando ele cai aqui, ele seleciona, cai nessa peneira aqui, a folha vai para fora e ele seleciona aqui, sobe com o elevador e vai para a parte de trás, tá? E essa aqui, galera, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Tanana. Essa é uma colhedora de batata, tá, gente? Isso aqui é uma colhedora autopropelida de batata e aqui é uma colhedora puxada, então, por trator, tá? Olha só, colhedora de hortaliças, né? Então, colhendo aqui alface, aqui colhendo cenoura, tá? Colhedoras aqui também de cenoura e aqui de amendoim, tá? Colhedoras florestais, essa aqui é uma colhedora para cavaco, então ela passa e colhe ela para fazer cavaco, então ela faz os cavacos para fazer compensado e várias outras coisas. Essas aqui são colhedoras são os harvesters, né? São colhedoras de árvores inteiras, então para madeira. Tá? São colhedoras mecanizadas, tá? Essas aqui são colhedoras semi-mecanizadas, né? Porque precisa de uns tiozinhos aqui, mas são colhedoras mecanizadas de frutífera, tá? Um problema interessante, só por curiosidade para vocês, assim, um dos problemas desse tipo de colhedora é justamente o operador. Por quê? Porque tu tem que adaptar. Esse aqui não, esse aqui já é adaptada para isso. Mas quando tu usa esse tipo de colhedora puxada por trator, ela tem que ter uma marcha ultra reduzida. E o operador dá muito sono pro operador. Porque tu quase não anda, assim, porque é muito devagar. Então, é um dos problemas, é a questão do operador, essa questão de máquina, tá? Porque é muito monótono para o operador colher. Porque, pensa, é muito devagar, né? Então, e tem que ser devagar, senão os tiozinhos aqui ficam grudados nos galhos, né? Tá bom? E essa aqui, gente, essa aqui é a que quase ninguém acerta na aula, tá? Essa daqui é uma colhedora de beterraba, tá? Uma beterraba açucareira. Na Europa, eles não têm cana-de-açúcar, por causa da geada e tal. Então, eles plantam beterraba para produzir açúcar. E essa daqui é uma foto que eu tirei lá, no estacionamento de uma concessionária lá, uma colhedora de beterraba açucareira. As beterraba açucareira, elas são grandonas, assim, são do tamanho de um repolho, assim, mais ou menos, tá? Por curiosidade, tá bom?
Então, vamos falar rapidamente sobre as partes constituintes de uma colhedora de grãos, ou de qualquer colhedora, né? Primeira coisa, uma das coisas mais importantes, né, é a questão do posto de operação, que é a cabine, né? A cabine da máquina, onde o operador fica. Ela pode ser antiga, né, onde é aberto. Hoje em dia já não é permitido mais se trabalhar com cabines abertas, tá bom, gente? Então, principalmente se tu não é o colhedor, se tu é o dono da terra e tu vai colher, até tudo bem, ninguém vai encher o saco. Mas por questões trabalhistas é proibido, então, tu colocar um operador de máquina nesse tipo de máquina. A menos que tu dê um EPI para ele. Então, ele tem que usar um EPI ou máscara e tudo certinho. Por quê? Por causa do pó. Tá? Isso aqui, nossa, isso é muito contaminante. Então, se está aberto aqui, dá muito pó e isso faz muito mal para o operador. Imagina, o dia inteiro tu colhendo e comendo pó. Então, não tem como, tá? E também, assim, quando, por exemplo, se tem uma soja ou um trigo com bastante problema fitossanitário, podem ter causado, esse problema fitossanitário pode causar micotoxinas nas plantas. Então, quando tu colhe, aquela micotoxina pode vir e pode prejudicar muito o operador, tá? Então, hoje em dia, postos de operação bem fechadinhos, tranquilo, tanto lá para, eu não sei se eu falei, mas para fazer a operação para aplicar produto químico também, tá, gente? Hoje em dia tem que ser trator gabinado, tá? Não pode ser trator aberto, mesmo usando IPI, tá bom? Nas pequenas propriedades, eles até alguns toleram, mas é poucas chances porque pode dar bastante problema trabalhista por causa disso, tá? Então, o posto de operação aqui tem todo o comando, geralmente na barra lateral, e os comandos aqui, joystick, para andar e, enfim, para operar a semeadora, tá bom? O motor da semeadora, né, é importante, tem que ter motor, semeadora, não, perdão, da colhedora de grãos, tem que ter motor, né, gente, porque ela é autopropelida, ela não é puxada por nada, ela é autopropelida, então ela tem um motor que faz ela ser autopropelida. Motores diesel, de modo geral, tá? Em alguns casos, motor elétrico, estão trabalhando, estão tentando aprender sobre motores elétricos, estão testando motores elétricos, mas ainda os motores são motores diesel, tá? E onde que fica o motor da colhedora, né? Eu sei que vocês, a maioria já viu na Expo Inter e tal, mas o motor fica em cima, do lado aqui do tanque graneleiro, tá? Então, aqui em cima vai ficar armazenado os grãos e o motor fica aqui em cima. Por que aqui em cima, gente? Porque embaixo a gente vai ver que tem todo o sistema de trilha, aquele sistema que faz a colheita propriamente dita, tá? Então, não teria como o motor ficar embaixo, porque embaixo é a parte funcional da colhedora, tá bom? Tá? E geralmente são motores bem fortes, né? Porque exige bastante força. Por quê? Porque além de tu ter que andar com ela, o motor tem que movimentar todo o sistema, né? Todo o sistema de correias, de polia, de peneira, de discos, de cilindros, de tudo, tá bom? As transmissões, né? Como eu falei, que o motor tem que fazer tudo, tem que girar os pneus, tem que ligar o ar-condicionado, tem que tocar essas polias todas, né? Então, isso é feito por sistemas de transmissões, tá? Correias ou polias, né? E polias, perdão, isso aqui são polias, tá? Esses círculos aqui são as polias, isso aqui são correias de borracha, tá? E correntes e engrenagens. Então, são duas coisas, né? E, geralmente, as polias são utilizadas em peças de maior movimento e as correntes são utilizadas em peças em locais onde tem menos movimento, mas tem mais força aplicada, tá? Olha só, esse aqui é só para não dizer que eu estou fazendo propaganda, né? Essa aqui é uma colhedora da New Holland, essa aqui é uma da John Deere, olha só. Então, aqui os sistemas, tá? De correia, de polia. E os sistemas elétricos, tá? Sistemas elétricos, por quê? Porque as colhedoras têm muitos sensores, muitos sistemas elétricos, né? Então, muitos sistemas elétricos que interligam, acionam, desacionam sistemas. Então, é necessário ter uma central elétrica, tá? Que comande aí todo o sistema elétrico, beleza? Essa aqui é uma colhedora John Deere.
Freios e rodados, então, né, isso também é necessário, né, bastante necessário, porque embora a colhedora não é um equipamento de alta velocidade, mas é bem importante ter um sistema de frenagem eficiente, tá? Então, as rodas, então, rodas comuns de um pneu, tá? Então, a tração, por bem interessante, né? A tração da colhedora é na frente e as rodas motrizes são atrás. Por quê? Porque por que por que é feito isso? Para que ele consiga ter um maior comando dianteiro, tá? Vocês já viram que as empilhadeiras também têm as rodas motrizes atrás? Já viram isso? Por quê? Porque ele consegue ter um eixo dianteiro fixo, então tu consegue fazer melhor a manobra de movimentos dianteiros, tá? E como a nossa plataforma de colheita é na frente, então as manobras elas são melhores quando são na frente, tá bom? Então aqui uma colhedora simples, ela pode ser tracionada com tração dianteira, tração traseira auxiliar ou não. Então tu pode tracionar ela atrás ou não, depende da colhedora. Geralmente não, tá, gente? Geralmente as colhedoras elas não são tracionadas, só se estiver em terreno com dificuldade e tal, né? Porque senão não é necessário. Tá? Para uma colheita normal, numa coxilha, por exemplo, num terreno plano, dificilmente vai ser necessário a tração, tá? Aqui são colhedoras com rodas dianteiras dupladas, então são duas rodas, né? Como é que é? Tem um nome também que o pessoal chama para essa aqui, que o nome mais comum, né? Mas o nome correto é rodas dupladas, tá bom? Ou rodas de esteira de borracha e esteira de ferro. Lembra, gente, que eu falei para vocês que eu queria mostrar as esteiras de ferro lá para vocês na aula de tratores? Aqui tem um exemplo, ó, gente. Isso aqui é a esteira de ferro em máquinas agrícolas, tá? Isso aqui é necessário só quando? Culturas de arroz, tá? Basicamente culturas de arroz para não atolar, tá? Então aqui olha a situação aqui na frente, olha como é que tá essa roda de trás aqui, completamente cheia de barro, né? Então, se não fosse isso aqui, provavelmente ela ia ter dificuldades. Então, na lavoura de arroz, sempre esse tipo aqui de roda, ou essa daqui, né? Ou até duplada, tá bom? Depende, cara, do tipo de drenagem que ele tem, tá bom? Outras partes legais, também importantes da colhedora, são as plataformas de colheita, tá? Outra parte são a trilhadeira, né? E as peneiras. Então, a trilhadeira faz o quê? Ela tira os grãos da planta e as peneiras fazem a separação e a classificação delas, tá bom? A gente já vai ver bem detalhada cada parte, tá? As plataformas existem dois tipos, tá? Existe a plataforma despigadora, que é para despigar, geralmente para espigas ou para capítulos, no caso do girassol, e a segadora. A segadora é mais para forragens ou plantas que são mais densas, tá? A segadora. A gente já vai ver mais ou menos o que é. Então, olha só, essa aqui é a plataforma despigadora, que é para colher milho também, né? Espiga, sorgo, tá? Despigadoras. Então, aqui ela pega nas entrelinhas das culturas que produzem espigas, né? Ou panículas, enfim. Então, ela entra aqui e ela tem um ganchinho que empurra para cá. Quando ela chega aqui, ela corta, tá? Bem tranquilo, né? Bem simples. Aqui, ó, essa aqui é sem a parte da parte de cima, né? Então, ó, ela entra aqui, vai até aqui, às vezes, e ela tem uma faca aqui que corta ela, tá bom? São plataformas despigadoras. E essas aqui são as segadoras, que tem um molinete, né? O molinete e aqui embaixo umas faquinhas, tá? Por que essa aqui não tem molinete, gente? Porque a própria força dela faz a planta cair, tá? Para dentro e não cair para fora. Então, o molinete serve para quê? Para ir pegando e não deixar que as plantas caiam para frente. Porque tu corta ela, quando tu corta, tu tem que fazer com que ela venha pro lado de dentro e não caia para frente. Porque se cair para frente, ela vai começar a embolar. Então, ela tem o molinete, que é essa parte grande aqui, ó, que faz esse serviço. Faz como se fossem umas garras, assim, que pegam aquela cultura e jogam para dentro da plataforma, tá?
Ó, esse aqui, então, é um molinete. Aqui, ó, o molinete, o que que ele faz? Ele fica sempre girando, uma velocidade que tu determina, uma velocidade baixa ou rápida, depende da tua velocidade de colheita e a tua cultura. Tá? Ele pode levantar e baixar esse molinete, depende da altura da cultura, né? Porque por que tu tem que levantar e baixar, dependendo da cultura? Porque tu tem que pegar por cima da cultura, né? Então tu tem que pegar ela e fazer isso aqui, ó. Pegar ela e fazer isso aqui. Sempre assim que tu tem que fazer com a cultura. Então é para isso que serve o molinete, tá? Aqui embaixo tem a barra de corte, que faz o corte delas, né? Que a gente vai ver que é umas faquinhas. Tem o caracol ou a esteira, que puxa aquela coisa para o meio, né? Porque a boca dela está no meio, né? Então, só que a plataforma é grande. Tem que ter alguma coisa que faça, que puxe aquelas forragens para o meio. Então, puxa para o meio e engole, faz engolir para dentro da semeadora, para dentro da colhedora, tá bom? E aqui então, a esteira alimentadora que faz o quê? Que traz essa forragem, esse produto aqui que tu está colhendo para dentro da colhedora. Tipo um elevador, tá? Mas é uma esteira alimentadora, o nome correto, tá? Lembra que eu falei embaixo aqui a parte da barra de corte? Olha aqui, ó. Então a barra de corte ela é assim. Ela tem dentes fixos e dentes móveis. E os dentes móveis são afiados. Então, conforme tu vai passando, vai cortando, tá? Olha só como é afiadinho aqui. Eu tenho uma para mostrar para vocês, se a gente tiver aula no que vem, eu mostro para vocês, eu levo na aula. Me cobrem, tá? Mas isso aqui é tranquilo, é só uma faquinha aqui, super afiada, que corta, tá? Por que ela não é lisa aqui? Por que ela é serrilhada? Para que quando o colmo do cereal ou quando o caule da soja fica aqui, ele não escorrega, ele fica preso. Então, quando ele entra aqui, ele engata e corta, né? Se fosse liso, era bem possível que ele escorregasse para cá na hora que fosse prensado, tá bom? Então, bem tranquilo, né? A plataforma de corte. Olha só que legal, gente. Isso aqui é uma tecnologia de sensores. Então, quando tu vai colher em terrenos irregulares, os sensores fazem com que a barra de corte se movimente e consiga, então, cortar uniformemente. Então, tu faz o quê? Tu regula lá a tua plataforma de corte para que ela regule em 5 centímetros, por exemplo. Não, 5 centímetros é muito baixo. 10 centímetros de altura, tá? 10 centímetros de altura, ela vai manter os 10 centímetros ao longo de toda a barra. Então, se tu tem uma elevação, por exemplo, né? Então, ela vai fazer essa ondulação através de sensores. Legal, né, gente? Bem tri. Também existem sensores que fazem a plataforma assim. Então, quando tu tá colhendo num terreno íngreme, o que a plataforma faz? Ela faz isso aqui, né? Então, só que tu, ó, tá vendo que, ó, faz de conta que a minha cabeça é o eixo da colhedora. Tô colhendo reto, mas eu acabo inclinando. Então, o que acontece? A plataforma, ela inclina também, mas o meu eixo continua reto, tá? São sensores aí, mas são bem importantes para a questão de colheita e isso ajuda bastante, tá? Uh, Só que assim, ele tem um sensor, mas ele tem um limite, né? Então, se tiver como é que se diz? Um ninho de cupim, né, no meio da lavoura, um formigueiro meio alto, e ele arranca junto, né? Ele não tem esse sensor, assim, embora ele consiga fazer uma ondulação, ele não vai fazer uma ondulação muito alta, né? Porque senão acaba deslocando muito a plataforma. Então, às vezes, é bem comum tu pegar aí um ninho de cupim, né, e tocar ali terra para dentro ali, isso é bem comum, tá? Ou até mesmo pedra, tá, gente? Pedra também é uma coisa que tem que cuidar bastante, tá bom? Ó, então aqui a barra de corte, tá vendo? Olha só que legal, tá? Nos dois lados, tá? E existe, lembra que eu falei que tem que a forragem que tu colheu, as coisas que tu colheu, a cultura, tem que ir para o meio, ela não vai sozinha, né? Não tem como. Então, para ir para o meio, existe alguns sistemas que conduzem eles, tá? Que se chama condutor transversal. Esse condutor transversal, que faz assim, né? Faz as coisas irem para o meio, ele pode ser de dois tipos, tá? Ele pode ser com rosca sem fim, que nem esse aqui. Ele vai girando e ele sempre gira assim, né? Nesse sentido. Então, ele gira nesse sentido e as culturas, então, são conduzidas por meio. Ou existem as esteiras. Tá? As esteiras, que são duas esteiras rodando assim, em direção ao meio,
que fazem, então, as coisas irem para o meio, tá? Vantagens e desvantagens de cada um. Esse sistema aqui, às vezes, ele quebra, dá bastante dano mecânico nas plantas, tá? E esse aqui não. Então, quando for colher sementes, para a produção de sementes, geralmente o pessoal usa esse aqui. Para quê? Para ter menos problemas de quebra de dano mecânico na semente, tá bom? Curiosidade, e esse sistema, claro, ele é legal porque ele embucha mesmo, menos, né? Porque aqui ele às vezes embucha, nem sempre, depende do tipo de cultura, né? Mas pode ocorrer dele embuchar esse aqui. Esse aqui não embucha, né? Não tem como embuchar, tá? Então, a condutora longitudinal, que é aquela... Tá vendo que nós estamos indo, né? Nós viemos a plataforma e nós estamos começando a entrar para o interior da semeadora, da colhedora. Meu Deus, até por que eu tô com semeadora na cabeça, né, gente? Tá? Então, aqui o mulinete faz com que ele entre, ó. Ele entra e essa condutora ou esteira condutora longitudinal faça com que as plantas, então, entrem para dentro da semeadora, tá? Entrem para dentro da semeadora e entrem no sistema de trilha. O que é trilha? A trilha é o ato de trilhar, a trilhadeira, tá? É a máquina que tira a semente da palhada. Ah, essa é a função da trilhadeira. É engraçado, gente, porque a trilhadeira é o mesmo sistema, o sistema parecido do que era as trilhadeiras movidas a boi antigamente. É o mesmo raciocínio, tá? Ele faz a mesma função. Ele faz o quê? Ele tira a semente da cultura, tá bom? Da palhada. Geralmente, as esteiras, elas são ou de borracha assim, com dentes, ou ela é assim, ó, com ferros dentados, que vão passando e vão fazendo com que a cultura entre para dentro da colhedora. Isso aí, agora você entende. Tá bom? Lá dentro, na unidade de trilha, a unidade de trilha ela é formada por duas peças essenciais, tá? Que é o côncavo e o cilindro. O que é o côncavo? O côncavo é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, côncavo. É como se fosse uma concha, assim. Uma grade em formato de concha. E o cilindro é essa parte aqui, ó. O que faz o côncavo e o cilindro? O côncavo, ele é todo gradeado, ele é uma grade. Então, o que faz? O cilindro, ele pega a cultura e vai passando por cima do côncavo. Quando ele passa por cima do côncavo, ele raspa naquela grade. Quando raspa naquela grade, a palhada vem junto, só que as sementes, elas ficam. Ou as vagens, né? Depende como for. A semente ou as vagens, elas ficam. Então, ali que faz a debulha, tá? Então, olha só, o cilindro, o rotor, né? Alguns chamam de rotor ou cilindro, tanto faz, ele gira e ele vai passando e vai esfregando aquela cultura no côncavo, que é aquela grade, tá? Como é que tu faz para quando tu quer ver se o trigo tá bom? Tu vai lá, colhe o trigo e esfrega o trigo na mão. Não é assim? Já viram isso? Ou aveia, ou qualquer cultura. A soja não, porque tu debulha, cara, né? A soja, o milho. Mas os cereais, de modo geral. Tu pega um pouquinho de cereal e esfrega na mão. O arroz também esfrega na mão e o que acontece? Vai ficar só os grãozinhos. É mais ou menos esse princípio, tá, gente? O cilindro esfrega no côncavo e vai debulhando, tá bom? Ou, por exemplo, assim, ó, tu tá querendo limpar tuas botas, né? E daí tu passa as botas numa grade. Né? Quem já lavou as botas lá atrás, no galpão das aves, tem uma grade. Todo mundo, quando é involuntário isso, né? Mas é bem lógico. Quando o pessoal lava as botas lá com lava-jato, eles ficam esfregando o pé cheio de barro, o pé não, a bota cheia de barro na grade. Faz com que o barro se tire todo o barro, saia pela grade. É mais ou menos o mesmo raciocínio, tá bom, gente? A gente já vai ver melhor certinho como vai funcionar, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo que o côncavo ele é todo furado? Olha, é uma grade, então. Ó, e aqui é umas hastes. Faz o quê? Ele vai girando e vai esfregando nessa grade aqui, chamada côncavo, tá? Aqui é a mesma coisa, só que é um cilindro duplo, tá? Em formato axial, a gente já vai ver como é que funciona. Então, olha só. Então, ele entra aqui e ele entra por esse lado aqui, ele esfrega num côncavo cilindro e depois ainda tem cilindros laterais que caem, que fazem com que esses grãos que sobram caiam em cima da peneira e a palha
vá para fora, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui é um exemplo, tá, gente? Ó, aqui tá vindo aqui para dentro tá entrando a palhada, ela entra aqui, ela passa por um côncavo aqui e passa por outro aqui em cima. Então tem um embaixo e tem um em cima. Se chama trilhadeira radial, tá? Existem vários tipos de trilha, a gente vai ver agora, esqueci de dar uma introdução, né? Existem vários tipos de trilhadeira, algumas mais antigas e algumas mais modernas. O sistema radial é o mais antigo, tá? É esse sistema aqui, ó. É um sistema que eles têm os cilindros de frente. Então, conforme tu vai colhendo, vai entrando a palhada e o cilindro tá assim, tá girando. Então, como se fosse pegar e passar assim, esfregar, né, contra o cilindro. Então, olha só, radial, então, ela entra aqui, passa aqui no primeiro côncavo, no primeiro cilindro, ela vem para o lado de cima, que tem outro côncavo, tá, em um cilindro, e aqui ainda tem outro côncavo em cilindro. Geralmente tem 3 côncavos com cilindro. E aqui embaixo, as peneiras, tá? Olha, então aqui é um côncavo com um cilindro, tá vendo? Ó? Então vai passando aqui e aqui tem outro. E então o que acontece aqui? Aqui tem as peneiras. Quando ele passa por esse côncavo aqui, geralmente solta. Só que o que acontece? Solta tudo, todas as sementes, só que nem todas as sementes elas caem aqui. Então o que acontece? Aqui tem uma peneira gradeada. O que a peneira gradeada faz? Faz com que a palha, vocês vão ver lá em cima depois, vai fazendo assim, ó, vai fazendo com que a palha vá para fora da colhedora e... Meu Deus, a semeadora está na minha cabeça, né? Vá para fora e as sementes caiam, tá bom? Então, esse é o segredo. Segredo não, é o esquema, né? Não tem segredo nenhum, tá? Fala a separação do grão da palha. Olha só, tá vendo? Então, aqui, ó, como eu disse, a colhedora tem a esteira alimentadora aqui, tem um cilindro, tá? Tem um cilindro aqui, côncavo e o cilindro, e passa aqui, então, e aqui tem outro, então vai caindo tudo aqui em cima da peneira. Tá? Então a peneira faz o quê? Faz com que, não é bem peneira, né? Dá para dizer que é uma peneira, mas é uma peneira gradeada, uma peneira grossa, bem grossa. Ela só tira a palha do grão, separa a palha do grão, tá? Olha só, então, tá vendo que ela é gradeadinha assim, ó, ela é gradeada e vai fazendo com que a palha venha de lá e venha para cá. Ela tem uns dentinhos assim, sabe? Esses dentinhos vão puxando a palha para trás. E ela tem espaços grandes, então, que fazem com que o grão caia, independente do tamanho que ele tiver. E a parte de baixo, em cima tem aquela grade grande, né? E a parte de baixo é a limpeza final do grão. Por quê? Lá em cima separa a palha do grão, mas a palha grossa, tá, gente? E a parte de baixo tira a palha fininha. A palha, a sujeira, os grãos de outras culturas, tá? Então, tem um ventilador aqui que sopra o ar para cá e faz o quê? Ele sopra o ar através dessas peneiras, tudo que for pequenininho vai sair com esse ar para fora da semeadora, da colhedora, meu Deus do céu, da colhedora, e o que não for pequeno vai saindo, o tamanho do grão ideal vai saindo e vai caindo aqui embaixo. Quando ele cai aqui embaixo, ele vai para um elevador que vai jogar os grãos lá em cima. Tranquilo? Espero que tenham conseguido entender. É tranquilo, né? Eu vou mostrar depois um videozinho mostrando, tá? Então, daqui de baixo até lá em cima no graneleiro, existe um elevador. Existem vários tipos de elevador. Um deles é o elevador de caneca, que realmente são várias canequinhas que fazem o quê? Vão lá embaixo, pegam um pouquinho e jogam lá em cima. Pega um pouquinho e joga lá em cima, como tá mostrando aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele tá vindo lá debaixo da colhedora e joga lá em cima no graneleiro. Então, ó, ele sobe e tufe, joga e tufe, joga e tufe. Aí vai enchendo o graneleiro, dele que dele, bem louco, né, gente? É isso aí. Olha aqui, ó, tá vendo? Lógico que isso aqui não é aberto, né? Esse aqui tá aberto só para mostrar para vocês, tá bom? E tem um elevador de rosca sem fim, também existe, tá? Elevador de rosca sem fim, o que vai fazer? Ele vai pegar o grão e vai jogar o grão lá para cima. É uma rosca sem fim, então o que entra na rosca vai e cai. Viu? Ó. Pá. Ah, viu? Até é feito, como é que é?
Efeitos especiais tem na aula. Ó, galera, viu só? Tem que valorizar a professora, né? Que bobão, né? É um bobão, né? Tudo bem, desculpa, gente. Foi só, já passou, já me recompus. Valeu. Gente, então rosca sem fim é isso aqui, ó, tá? Ele vem aqui. Então, por exemplo, ó, se tu tá aqui dentro, pensa um grão, né? Ele tá girando, tu vai ser obrigado a ser elevado aqui para cima. Então, tu vai sendo elevado. Lógico que isso aqui é embaixo, né? Mas ele pode ser em forma de elevação também, tá bom? Então, olha aqui, ó, tá vendo? Ele tá vindo, ó, tá vindo lá de baixo e tá caindo no graneleiro, ó. Tá vindo lá, o tuf, né? E pode ser, claro, sistemas integrados. Então, lá de baixo ele vem tipo caneca, e aqui termina ele com tipo rosca. Por que não, né? E é importante isso aqui, gente, ó, essa rosca aqui na saída para não entupir, tá? Porque o que acontece? Quando isso aqui estiver quase cheio, tem que ter essa rosca para ir tirando ali de dentro do côncavo, tá? É para não entupir, mas entope, gente. De vez em quando entope. Bah, vocês não sabem como é bom desentupir um elevador entupido, embuchado. A gente chama de embuchado, né? Quando dá problema aí, ou por exemplo, quando estoura uma corrente e esse aqui para de funcionar, uma correia, perdão. Estoura uma correia lá, isso é tudo interligado por correias, né? Estoura uma correia e esse aqui, essa rosca aqui para de funcionar. Bah, é uma beleza, né? Embucha e bah. Só que ele, assim, ó, quando embucha, não é que ele embucha um pouquinho, ele embucha e faz força assim para dentro, sabe? A máquina soca os grãos para dentro. Então, bah, para te desembuchar. Gente, às vezes tu leva um dia para conseguir desembuchar uma colhedora, né? Independe do que for, né? Claro. Mas um elevador de colhedora, a gente é pepino, assim, que tá louco. Tá? Não é muito comum de acontecer, mas acontece. Eu já peguei, já tive essa experiência maravilhosa de acontecer, de embuchar. E claro que não era eu o operador, né? Mas, mas é bem complicado. É uma força-tarefa aí, porque tem que desparafusar, tem que abrir, tem que, enfim. Né? E a soja é um produto oleoso, né? Então, se ele embucha, ele fica bem ruim de trabalhar. Bom, enfim, é só para não tornar a aula tão louca assim, né? Vamos continuar então, tá? E o tanque graneleiro, então, gente, para finalizar a nossa... Para finalizar não, para quase finalizar, né? O tanque graneleiro, que é em cima. Então, ele pode, claro, estar aberto ou ele geralmente tem uma loninha aí fechada, tá? Essas aqui já são colhedoras com uma capacidade um pouquinho maior. Então, eles são abertos em cima, né? Mas as menores, elas estão fechadas. Tu nem nota que tá o graneleiro em cima, tem toda essa parte aqui, mas ele não nota, tá? Entenderam por que o graneleiro não é embaixo? Porque ele usa muito a gravidade. Já perceberam isso? Que a semente vai caindo, só que ela vai caindo por conta. Não existe uma força que puxa ela. Não, a força que faz ela descer é da gravidade. Tá? Então, por isso que todo o sistema operacional, de verdade, da colhedora, ela está na parte de baixo. Por isso que o graneleiro e o motor ficaram em cima. Entenderam? Tá. Olha aqui, gente. Ó. Então, ele vai pegar aqui a parte... Ó, lembra que eu falei dos côncavos e do cilindro? Então, ele entrou pelo elevador, tem o côncavo aqui, o cilindro, então ele esfrega aqui, depois ele esfrega no outro cilindro e esfrega no outro. E aqui tem aquela a separadora de palha, né, que é uma peneira separadora de palha e do grão. Então, a palha e os grãos, a palha vai para trás, o que ficou de grão aqui. E aqui tem as peneiras, as peneiras primárias, que ainda pegam uns floquinhos, né? E depois as peneiras secundárias, que fazem o quê? Tem um ventilador aqui que sopra um vento para cá, sopra um ar, né? Sopra o vento não, né? Sopra ar para cá e faz com que os grãos desçam e as partículas mais finas, de pó e poeira e sujeira, ou outras sementes menores, saiam pro lado de fora da colhedora. Ai, meu Deus do céu! E aqui em cima, então, ó, ele vem até aqui embaixo, ele tem um elevador que faz com que ele caia no graneleiro, tá bom? E atrás ainda, né, existe o picador ou o separador de palha, tá? Para quê? Para não deixar as palhas, né, tudo amontoado. Então ele tem um espalhador e um picador, no caso da soja, para picar, porque a soja ela tem um caule mais tenro, né, mais firme. Então é importante que ela seja picado para se decompor mais rápido. Então a soja ela é picada. O milho não, o milho eles só espalham, né? Ele não é picado, ele só é espalhado.
até porque às vezes eles não fazem o corte, eles só puxam o trigo e puxam o milho, a espiga do milho e o milho só é dobrado, tá? Mas então o espalhador, deixa eu ver se eu tenho. Quando que não se usa, gente, o espalhador, tá? Por exemplo, quando tu quer a palhada. Eu tive essa experiência lá na Alemanha que a gente não tinha o espalhador nem o picador. Por quê? Porque ele queria que a palha ficasse espalhada, ficasse amontoada. Por quê? Porque depois a gente recolhia aquela palha, fazia fardos para a gente usar depois lá nos animais, para fazer a cama dos animais, tá? Beleza? Olha só como é que é o picador, ó. Pica bastante, ele pica e espalha ao mesmo tempo, né? Tá bom? Resumindo então, galera, tá? O que é uma colhedora? Ela tem a plataforma, que faz a alimentação da máquina, é tão importante quanto toda a máquina. O elevador, então, a esteira coletora. No sistema radial tem os côncavos e os cilindros assim, né? A gente vai ver que tem um pouquinho diferente. Aqui, então, o elevador aqui embaixo, tudo tranquilo, né? Aqui a parte de trás, que faz, então, a distribuição, o espalhamento da palhada, tá? Tranquilo, né, gente? Talvez vocês pensaram que fosse mais complicado, mas não é, tá? A colhedora de grãos, ela é bem simples, tá? Não tem muito mistério, tá? Então, descarga, né? Tu tá colhendo e vai chegar uma hora que o graneleiro vai estar cheio, né? Esperamos que sim, né? Porque nem sempre. Às vezes tem umas colheitas aí que tu anda e não enche, né? Quando o ano é ruim, dá vontade de chorar, né? Mas esperamos que isso não aconteça nunca na vida de vocês, que vocês colham e não tenha produção, né? Esperamos que não. Mas acontece, tá, gente? Às vezes nem vale a pena colher porque a produção é tão baixa que tu gasta mais colhendo do que deixar na lavoura. Mas isso é alguns anos, só que sempre acontece, né? Mas não vai acontecer com vocês, né? Tá bom? Gente, existe então a regulagem estática. Como é que é a regulagem estática, tá? Como é que se faz isso? Tem as carretas, os caminhões, né? As carretas, ou até mesmo, geralmente carreta, né? Se é trator, ele não faz regulagem estática. Ele faz outro tipo de descarga, outro tipo de descarga, que eu já vou mostrar para vocês. Regulagem estática, então, tem as carretas paradas ali na estrada, né? Porque elas não podem entrar na lavoura, porque senão elas não vão conseguir sair. Então, elas ficam paradas nas estradas e a colhedora, então, quando tiver cheia o graneleiro, ele vem e descarrega, tá? Aqui a soja, aqui o milho. E existe a descarga em colheita, só que geralmente tu tem que ter trator para isso, né? Que tu faz o quê? A colhedora, ela não para, ela continua colhendo o grão, bem tranquilo, só enquanto ela vai colhendo, ela vai despejando, então, num trator ao lado dela, que vai fazendo a coleta das sementes. Isso é legal por quê? Porque daí a colhedora não para, tá? E a colhedora, sem dúvida, é um dos equipamentos mais caros aí de um ciclo de produção. Entre todos os equipamentos que a gente falou, a colhedora ela é a mais cara, sem dúvida nenhuma. Ainda mais agora com bastante tecnologia embarcada, né? Então ela é um alto custo mesmo, tá? Para vocês terem uma ideia, uma colhedora como essa daqui, uma da John Deere, uma STS, ela está em torno de 750 mil. Nova, claro, né? Óbvio. Mas então é grana, né? Quase 1 milhão aí quase 1 milhão numa máquina. Claro que o que ela faz milagre, né? A operação dela é fantástica. O que ela colhe por dia, né? Então, faz o quê? Ela tá colhendo, só troca o operador, faz a manutenção ali, o abastecimento, em 1 hora tu faz, e troca o operador, né? Claro, quando se pode. O problema da colheita é ponto de colheita, né? A gente vai ver depois um pouquinho que ela não pode ser colhida úmida. Então, chega de noite, tu consegue colher até uma certa hora. Depois que começa a vir o sereno e o orvalho, tu tem que parar, porque ele já não debulha mais, né? Lembra que aquele côncavo e o cilindro? Pensa se aquele côncavo e o cilindro tiver molhado e aquela palha raspando ali, palha molhada. Claro, vai dar Schweinereien, né? Vai estar muito Schweinereien. Vai dar coisa ali, vai embuchar, vai dar problema. Então, tem que estar sequinho para poder colher, tá? Pode ser, claro, duas, né? Dois casos, dois carretão. Isso aqui, gente, é uma questão de habilidade, tá? Isso, olhando assim, parece ser fácil, mas não é. Isso aqui, até tu pegar a prática, sim, tu derrama uns grãos fora. Tá? Então, tem que cuidar bastante, tu tem que pegar ponto de distanciamento entre a máquina
E o trator tem que andar numa velocidade, lógico, né? Tem que andar na velocidade equivalente à máquina. Tu não pode andar mais rápido, tem que andar na mesma velocidade. Aqui, tá vendo aqui? Tá vendo aqui, ó, na minha lavoura, tô colhendo e tô fazendo a descarga em colheita, tá vendo? É a mesma coisa, tá, gente? Beleza? Então, existem aqueles fluxos, o sistema de trilha em fluxo radial, que eu mostrei para vocês, e existe o sistema de fluxo axial, que são sistemas mais modernos, tá, gente? Mais modernos e mais eficientes, tá? Que é assim, ó. Ao invés, também tem um côncavo e cilindro, só que ao invés de ter aqueles 3 côncavos e cilindros, e eles serem pequenininhos, tem um cilindro e um côncavo grandão, que fica girando, só que não mais assim, ele gira assim agora, de frente, olha só. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o cilindro e o côncavo está em toda ele, ó. Então tu consegue trilhar volumes de palhada muito maiores. Ah, professor, que legal isso aí. Então quer dizer que se tu consegue trilhar um volume de palha maior, tu consegue andar mais rápido, certo? Certo, gente. Então, tu tem uma melhor qualidade na colheita, porque ele tem um maior cilindro, então tu consegue aproveitar melhor a área da tua colhedora, tanto é que se vocês têm dúvida, é fácil de ver se a máquina ela tem um sistema de fluxo axial de trilha ou um sistema radial. É só tu olhar, porque a sistema radial ela tem aquela bunda. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Tá vendo essa bunda aqui, ó? Essas aqui tem colhedora sistema radial ainda. Tá vendo aqui, ó? Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Por quê? Porque ele tem que despejar até lá atrás, né? As sistema de fluxo axial, elas são mais curtinhas, elas não têm esse traseiro dessa uva aqui. Eles são mais curtinhas. Então, é fácil de ver uma colhedora de longe, tu sabe que se ela é com sistema de trilha radial ou axial, tá? Tá vendo que ela não tem a bunda aqui atrás, ó? Ela é bem curtinha. Então, por quê? E o resto embaixo é igual, tá, galera? Só o sistema de trilha aqui em cima que é diferente. Quer dizer, igual não, claro, mais moderno, né? Lógico. Então, essa aqui é uma de fluxo axial, tá? Aqui, então, é o sistema de fluxo axial, ó, tá vendo? Lembra do sistema lá diferente, que é o radial? Olha o axial. Tem um cilindro aqui, mas esse cilindro aqui é para auxiliar a entrada no sistema, tá? Se não tivesse isso aqui, a palhada não consegue subir para dentro do cilindro e do côncavo aqui, tá vendo? Olha como é grandão o côncavo. Ele pega toda a largura da semeadora. Não, calma, exagerei. Não, toda a largura da semeadora. Que semeadora, cara! Da colhedora. Ele pega quase toda a distância, então, da colhedora de grãos, toda a largura, né? Não toda, né? Eu exagerei um pouquinho, não é toda a largura. Pega quase toda. Então, ele aproveita melhor o espaço, tá? E o resto é tudo igual aqui embaixo, tá vendo, gente? Ó, essa separadora de palha, que faz a palha aí para trás. E aqui tem uma última trilhadeira, o último côncavo. Olha só, gente. Então, ele ainda tem 3 cilindros e 3 côncavos, só que 2 pequenininhos e um grandão. Gente, a eficiência dessa máquina, ela é muito grande, tá? Bem grande mesmo. Então, é uma máquina muito eficiente, muito legal mesmo, tá? Aqui embaixo é o elevador e aqui o sistema de peneiras, tá? Como a outra também bem parecida. Sistema de baixo, tá? E existe o sistema de fluxo axial com cilindro duplo, com um duplo axial. Então, em vez de ter um grandão lá, tem 2 pequenos, tá? Ele é mais eficiente ainda, né? Porque daí ele consegue ter uma velocidade ainda maior, porque aumenta ainda mais a área de trilhagem, tá? Olha aqui as peneiras, então tem um aqui, as peneiras aqui atrás, blá, 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 tudo tranquilo, né? Entenderam? Tranquilo? Então, são 3 sistemas, tá? Ah, professor, eu tenho que saber de cor isso? Não, mas é importante vocês saberem que existem vários sistemas, tá? Sistemas radiais, sistemas axiais e sistema axial duplo, ou duplo axial, tanto faz. Tá? Olha só, sistemas axiais, tá vendo aqui a bunda? Ó? Não tem a bunda da semeadora, da colhedora. Gente, o que eu tô com a semeadora? Parece que eu tô apaixonado por ela, né, gente? Ai, só tenho ela na minha cabeça. Que horror, né? Então, aqui, ó, sem a bunda aqui atrás, então, ó, eles são sistemas axiais sem dúvida.
Tá? E existe ainda esse tipo aqui que é axial articulado. Tu só consegue fazer um sistema articulado quando ele é axial, tá? O outro não, porque ele tem que ter uma maior área, tá? Bem legal isso aqui, bem interessante, tá? Eu nunca vi. Nunca vi uma colhedora articulada assim. Não sei por que, se existe, se não existe, se existe pouco, mas eu realmente nunca vi. Mas eu quis botar a foto aqui porque é interessante para vocês saberem que existe, tá bom? Mas esse sistema, só pelo que se está olhando aqui, ele com certeza é axial. Por quê? Porque aqui na frente que está todo o sistema de trilha. Aqui atrás é só para armazenar grãos, tá, gente? Então, vamos ver se vai abrir. Tic-tac, 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 tic-tac. Aí, ó. Ó, pessoal, esse aqui é um sistema radial, olha só. Tá? Então, ele tem um elevador aqui, ó, tá vendo? Vai rodando, ó. Vai vindo aqui, sobe, 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 mas nunca está contente, né? Música da aranha, lembrei agora. Aqui, imaginação fértil, né? Então, aqui, ó, vai esfregando a palhada no côncavo, ó, tá vendo? E, ó, quando esfrega, cai os grãos aqui embaixo, ó, tá vendo? E a palhada vai para trás. Tá vendo, ó, gente? Cai os grãos aqui e as palhas, ó. Tá vendo que eles estão, tipo, vai agarrando e vai passando para trás, ó? Tá vendo, ó? Que interessante, né, gente? Vai passando para trás, e ó, o que já vai caindo um pouco para cá. Tá vendo aquelas garradeiras que separam a palha do grão que eu mostrei para vocês, ó? Tá vendo que ela tem uns dentinhos que fazem a palha ir para trás, ó? Olha só que interessante, ó. Legal, né, gente? Muito tri. Tá vendo, ó? Então, ó, vai indo para trás, vai levando ele para trás e vai fazendo ele direcionar para a parte de trás. Né? E já acabou o vídeo. Pena que. Ah, não, não acabou, não, perdão. Isso aqui é um sistema de regulagem, tá? Quando tu quer que trilhe menos, tu tira um côncavo. Tu passa ele para cima, ele fica inutilizado. Não, fica sem utilizar. Isso é para trilhar menos, é quando são sementes mais sensíveis. Por exemplo, tu vai colher canola. Quando for colher canola, tu não precisa essa parte de cima. Por quê? Porque ela debulha fácil, tá, gente? E são grãos muito sensíveis. Se tu bota essa parte de cima, ela quebra muito e quebra muita palhada, então vai muita sujeira para a semente. Tá vendo? Ó? Essa aqui vai passando para cá, vai separando. Lembra que eu falei do vento? Ó? O vento é soprado para cá e ó, essas partes, a palha que é mais leve e as partes pequenas, as partículas pequenas, elas vão para trás. Tá? Elas vão para trás e vão caindo aqui. Olha aqui o trigo, né? Aqui já, claro, as espigas debulhadas já, né? Então, vai passando aqui e vai colhendo. Então, até o final tem, tá vendo? Então, a parte de baixo sai o pó com as palhadas finas. E essas peneiras aqui, essas peneiras todas são reguláveis, tá, gente? Então, duas maneiras de regular a colhedora que vocês já viram agora, rapidamente nesse videozinho, tá? Que é pelo sistema de trocar, tirar um côncavo para debulhar menos e ajuste de peneira. Então, tu pode trocar as peneiras lá embaixo, fazer elas abrirem mais ou diminuírem mais, tá? Isso é bem tranquilo na prática. Vamos ver, então, agora uma de fluxo... aqui, ó. De fluxo axial, tá, gente? Eu vou dar um play aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. De operação mais... propaganda da Massey Ferguson, né? Importante é usar os vídeos sem fazer propaganda, não dá. Mas aguarde. Ó, pessoal, tá vendo o motor lá em cima, ó? O motor aqui e o graneleiro aqui, ó. Olha só. Poucas polias, gente. Isso é bom. Cada vez menos. Ó, esse aqui é o sistema axial. Olha só, gente. Tá vendo, ó? Vou deixar o tiozinho falar. Enquanto eu tomo uma água. Olha só, gente, como é grandão o côncavo. E tu pode, claro, regular ele conforme tu tem qual tipo de cultura que tu tem, né? Para debulhar mais ou menos. Olha lá, ó.
Isso tudo, claro, tu pode ajustar a velocidade do ventilador. Eu já vou falar, depois eu falo. Olha aqui o graneleiro em cima, ó. Ó, gente. Ó. Isso é muito bom, gente. Poucas polias, então poucas chances de arrebentar. Ó as correntes. Ó, motorzão velho, bagual. Ah, não consegui ver quantos... Ó, tá vendo? Ó, tá vindo. Olha o tamanho. Ó, descarrega, descarga. Vocês viram a velocidade que ele tá colhendo, gente? É rápido, é bem rápido, tá? Nos poucos veículos, gente, que tem cadeira auxiliar ao lado, é as colhedoras, tá? Ó, duplado, tá vendo aí? Duplado. Aqui tem todo o comando, aqui do lado, ó, vocês vão perceber, tem todo o comando, e esse aqui é um tipo de joystick, tá? Então, quando tu quer ir para frente, tu coloca a alavanca para frente. Quando tu quer ir para trás, tu bota a alavanca para trás. Ela não precisa de marcha para questão de manejo, tá? Sistema de gerenciamento. Esse é um sistema legal, gente, para te fazer monitoramento de colheita, tá? É bonita, né, gente? Ó, espalhando, ó, tá vendo como ele espalha? Olha poeirão, gente. Você viu o poeirão na hora de colher? Imagina se não tivesse gabine, né? Olha lá, ó, tá vendo essa ali, ó? Tu viu que a esteira não é de caracol? Tá? Então vamos voltar lá para nossa aula aqui, tá? Eu vou passar aqui o videozinho, aqui tem outro videozinho, eu adoro vídeo, né? E esse aqui é o sistema axial duplo, tá, gente? Ó, tá vendo, ó? O molinete, o elevador ou a esteira de elevação, ó, são 2 cilindros, ó. Se quiser escutar o áudio, não vou falar muito. Ó, são 2 sistemas, então, e eles são, então, em aspiral, então ele vai colocando para fora. Tá vendo que aumentou a área, ó, de contato? Ó, tá vendo que antes era um só, agora tem 2, aumenta a área de trilhagem, né, gente? Então, tu pode aumentar ainda mais a velocidade. E esse sistema de rosca faz com que a palhada vá para fora. Ó, esse sistema aqui também que esfrega a palha nos cilindros côncavos, eles são sistemas bem interessantes. E tu também, claro, pode ajustar ele fazendo essa questão de abrir mais e fechar, ó. Então, tu pode diminuir essa distância, esse espaçamento, ou aumentar a regulagem. Bom, aqui só vai falar alguns detalhes, tá? O resto embaixo, gente, é igual, tá? Tá vendo aqui o sistema embaixo, ó? Tudo igual, a sistema de trilhas. Isso não evoluiu muito, por quê? Porque é um sistema eficiente, tá? Então não precisa evoluir mais, porque já é bom, tá? Beleza? Tranquilo entender os sistemas de colheita, de trilhagem, de trilhadeira, então beleza, tá? Tranquilo, espero que vocês tenham entendido, espero que os vídeos tenham ficado fáceis de entender,
né? Para quem achava que colhedora era uma coisa complicada, assim, não é não, tá? A outra coisa que eu esqueci de falar também, uma das coisas para regular, que eu queria ter falado no vídeo, eu não falei para não atrapalhar vocês, uma coisa para regular, que vocês têm que regular na colhedora de grãos quando vocês trocam de tipos de grãos, é a velocidade lá do ventilador lá embaixo, tá? A velocidade desse ventilador aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse ventilador aqui, tá? O que acontece? Se vocês usarem uma velocidade muito alta de rotação nesse ventilador aqui, para sementes muito pequenas, por exemplo, quando tu vai colher mostarda, ou quando tu vai colher canola, ou qualquer outro tipo de grão muito pequeno, se tu usar uma velocidade muito grande aqui, vai acontecer o quê? Tu vai perder grãos aqui fora. Tá? Então, tu tem que ajustar essa velocidade, diminuir. Quando é soja, quando é milho, essa velocidade aqui não é tão preocupante. Tá? Mas também, se tu colhe uma soja com grãos menores ou um feijão com grãos menores e tu colocar uma velocidade muito grande aqui desse ventilador, vai soprar muito e vai acabar perdendo grão aqui. Então, é uma maneira de regular também, regulagem do ventilador, tá? Galera, perdas na colheita, tá? Vou falar rapidamente só para a gente fazer um fechamento, tá? Uma planta mal regulada, momento de silêncio para mim, né? Com relação a esses negócios da plantadeira. Colhedora mal regulada, tá? O que, que pode acontecer? Isso aqui, né? Então, foi colhido o milho e foi perdido semente, então deu planta de milho no meio da lavoura de soja. Aqui, ó, olha só. Milho, né? Milho também aqui. Isso aqui, aparecer uma que outra planta de milho é bem de boa, tá, gente? Isso acontece. Agora, isso aqui não, né? Olha aqui, tem mais milho do que soja aqui, né, gente? Tá louco, né? Então, galera, isso é um sinal que a tua colhedora está super mal regulada. Ou tem algum problema que, claro, pode ter, claro, vamos ser realistas, né? Pode ter acontecido algum problema ali. Por exemplo, parou de funcionar uma peneira, arrebentou uma daquelas correias e parou de funcionar uma peneira. Acontece, né? Então pode ter acontecido isso. Então acabou os grãos, em vez de serem trilhados, separados certinhos, acabaram saindo. Isso acontece, tá? Mas não deve acontecer. Você tem que estar sempre vigiando e monitorando. Então, sempre que por isso que ser operador de máquina, tanto de semeadora quanto de colhedora, é difícil, porque tu tem que estar sempre atento, pulverizador também, tu tem que estar sempre atento aos detalhes de operação. Não só estar olhando na frente, quando tu colhe, mas estar olhando para ver se está tudo funcionando direitinho. Olhando no painel, lá, os sensores, se está tudo funcionando direitinho, se a peneira não parou, se o elevador não embuchou, enfim. Tu tem que estar sempre vigilante. Então, colher é uma tarefa que não é para qualquer um. Não é difícil, mas tem que estar muito atento, tá? Colher 1 hora, 2 é fácil. Agora, tu passar o dia inteiro colhendo e tá tendo a mesma dedicação e o mesmo esforço, ele não é fácil, tá? Formas de determinação de perdas, a gente vai ver um pouquinho depois, eu vou mostrar. Existem perdas pré-colheita, tá? Existem perdas pré-colheitas por podridão, se choveu demais, por pássaros, por debulha natural. A canola acontece muito isso de debulhar antes de tu colher, se tu perde o ponto de colheita. Existem perdas na plataforma, quando tu tá colhendo e, por exemplo, tá colhendo um milho, e aí tu tá colhendo e o milho não cai pro lado de dentro, ele cai pro lado de fora da plataforma e tu acaba perdendo essa espiga de milho. Acontece, tá? Perdas na trilha, separação aqui dentro. Tá? Que tipo de colhedora é essa aqui, gente? É da Valtra, claro, mas olhando ela aqui, tu já consegue ver que ela é uma colhedora de fluxo axial, tá vendo que ela não tem aquela bunda aqui atrás? Ó? Fácil de identificar, tá? Olha só, perdas pré-colheitas, né? Acaba apodrecendo o milho, por exemplo, aqui no pé, ou a soja acaba até germinando de tanta umidade. Os pássaros, né, no caso, principalmente do sorgo, quando é exposta a semente assim, os pássaros adoram o sorgo, né? Beleza? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui que fala sobre perdas, tá? Rapidinho, algumas dicas de regulagem.
Lembra do ventilador que eu falei? Olha lá. Flutuação é regulagem com relação à altura do solo, tá? Colhendo milheto. Tá colhendo rápido por causa disso, gente. Porque é milheto. Se fosse outra cultura, tinha que ser mais devagar. Isso é milheto. Para quem não conhece, ó. Enfim, tá? Eu vou parar porque agora é só propaganda, tá? Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês sobre colhedora de grãos é isso, tá? Vai faltar algumas aulas, vai faltar aulas sobre, faltou algumas aulas, tá? Porque eu não quis dar muito conteúdo, embora eu tenha dado bastante conteúdo para vocês, tá? Mas a disciplina de mecanização é uma disciplina que tem muito conteúdo. Se vocês forem perceber lá, essa é a nossa última aula hoje, né? Mas vocês forem perceber lá, faltou a aula de preparo do solo. Lembra que vocês perceberam que a gente não viu arado e não viu grade? Por que não viu? Eu tenho as aulas, eu sempre dou as aulas, mas eu pulei ela, porque é uma das partes mais tranquilas, assim, tá? Como eu sabia que não ia dar tempo para ter toda a disciplina, enfim. O que a gente também não viu? A gente não viu a parte de oficina rural, tá? O que tem que ter uma oficina, como é que faz para as chaves, chave de boca, essas coisas assim, a gente não viu. Como é que são os tamanhos, como é que faz, a gente não chegou a ver isso. A gente não viu também a parte de custos operacionais, porque cada operação tem um custo. Custo de máquina, de operação, de manutenção, de depreciação, enfim. A gente não viu. A gente também não viu tecnologias embarcadas, que é GPS, que é essas outras coisas aí que GPS, a gente não viu piloto automático, a gente não viu RTK, a gente não viu sistema de gerenciamento, a gente não viu agricultura de precisão. Isso tudo era uma aula só de tecnologias, tá? Então, infelizmente, eu tive que escolher entre os assuntos que eu achei mais importante. Talvez vocês não tenham achado alguns assuntos que talvez vocês, professor, isso não precisava. Tudo bem, mas eu achei que esses assuntos que eu falei durante as aulas foram os mais importantes, tá? Para vocês como vida de técnico. O que eu vou tentar fazer para vocês não saírem perdendo? Claro, vocês podem dar uma olhada no polígrafo, porque todo esse conteúdo está no polígrafo, claro, de forma bem reduzida, como vocês sabem, né? O polígrafo foi feito só para ter uma guia, mas enfim, tem bastante coisa no polígrafo. O que eu vou tentar, ano que vem? Ou talvez agora na disciplina de culturas anuais, se sobrar um pouco de tempo. Eu vou tentar falar sobre a tecnologia de aplicação, de tecnologia embarcada, que é a questão de agricultura de precisão e piloto automático e coisa. Se sobrar uma aulinha, eu vou colocar essa aula aí no meio, tá? Se sobrar, eu não sei se vai sobrar, mas eu vou tentar, tá bom? Vamos ver como é que vai ficar. Ou se não der ainda, eu peço aí para o Fabiano ano que vem para a gente ter uma aula prática ou coisa assim, para a gente não sair perdendo. Bom, mas claro, a parte de regulagem de arado, de grade, isso vocês podem, se tiverem interesse, peçam para mim ou olhem no polígrafo.
Lá no polígrafo tem bem explicadinho como é que faz para regular a grade, para regular o arado, tá? Outra coisa, custos também tem lá no polígrafo e oficina rural tem no polígrafo lá, que é mais fácil de entender do que a parte de tecnologia. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer aí ter estado com vocês durante a nossa disciplina de mecanização agrícola. Encerramos, então, a parte a parte de infraestrutura no quesito da mecanização e da irrigação. Então, agora a gente tem ainda uma disciplina pela frente, que é a disciplina de culturas anuais, tá bom? A gente vai se ver lá, então. Tá bom, galera? Obrigado. Quaisquer dúvidas, estou sempre à disposição de vocês. Quando tiverem dúvidas, prendam um grito, por favor, tá bom? Valeu, um abraço aí para vocês e até a próxima!